Hoje eu quero compartilhar com vocês é, mais uma leitura do livro dos Mártires que eu estou lendo e uma passagem que me veio na mente, né? Eu lendo hoje, então já me deparei logo com essa passagem, que é exatamente o que está escrito em Mateus capítulo 19, versículo 29. Então se cumpriu. Eu vou ler para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Enquanto isso, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês acham, vocês acham que aqui no Brasil estamos, a igreja ou a religião de uma forma geral, não importa se é evangélica, umbanda, católica, espírita, será que estamos passando por algum tipo de perseguição? E, e se não, e se não, qual a probabilidade de nós então enfrentarmos uma perseguição religiosa aqui no Brasil? Jesus, ele estava reunido uma certa vez com os discípulos, lá no capítulo 19 de Mateus. Aí ele ensina acerca do divórcio, depois ele abençoa os meninos, e no versículo 16 ele encontra um jovem. A epígrafe é mancebo de qualidade. É um jovem que tinha muito dinheiro e perguntou para ele o que seria necessário para alcançar a vida eterna. E Jesus falou para ele que ele teria que vender todos os seus bens e vender os seus bens eh, e dar aos pobres. E não queria vender as fazendas para dar aos pobres. Ele saiu triste, né, porque tinha muito dinheiro e não queria repartir com os pobres, né? E a Bíblia diz que Jesus amou muito aquele jovem, mas não podia fazer muita coisa para salvar ele, porque Jesus não é o diabo, né? Jesus só salva quem quer. Então, por isso que ele falou: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então ninguém é obrigado a, a se salvar ou a querer a salvação. Ou melhor, você tem que querer, né? Mas Jesus não é obrigado a salvar você, não. Mas quando Jesus tem um propósito e quer alcançar a pessoa, quer salvar, quer trabalhar na vida daquela pessoa, aí Jesus vai lá e resgata. Pois bem, olha só. Aí ele saiu triste e tal, e Jesus falou que é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico no reino dos céus. E aí Pedro pergunta para ele: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? No 29 ele fala assim: todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Eu estava lendo hoje o livro dos Mártires, a página 53. A página 53 desse livro aqui, ó. Livro dos Mártires. Lembre-se de Mateus 19, 29. Jesus falou: todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, pai, mãe, mulher. Tá. Aqui tá falando de uma perseguição a um rapaz chamado Timóteo. E diz que ele era diácono de Mauritânia. E sua esposa Maura estavam unidos pelos laços do matrimônio há pouco mais de 3 semanas, quando foram separados uns do outro por causa da perseguição. Ao ser preso como cristão, Timóteo levado diante de Ariano, governador de Tebas, que, sabendo que ele era possuidor das escrituras, ordenou que as entregasse para que fossem queimadas. Ao que respondeu. Aí
Timóteo respondeu para o governador que estava pedindo as escrituras para serem queimadas. Vai vendo, isso que é perseguição. Não é o que a gente passa no mundo atual, não. As pessoas que falam mal de nós, hoje em dia a política religiosa que está acontecendo aí, não é isso que a gente está passando aqui no Brasil, não é perseguição, não. Perseguição é isso aqui, ó. Ao ser preso como cristão, Timóteo foi levado diante do Ariano, governador de Tebas, que sabendo que tinha Bíblias, aí eu parafraseando, né? Que está escrito possuidor das santas escrituras, ordenou que entregasse para que fossem queimadas. E aí o Timóteo respondeu para o governador: tivesse eu filhos, preferiria entregá-los em sacrifício a me separar da palavra de Deus. Fecha aspas. Inflamado com a resposta, o governador ordenou que lhe fossem arrancados os olhos com ferros quentes, dizendo: ao menos os livros lhe serão inúteis, pois não mais serás capaz de lê-los. Fecha aspas. Então, Timóteo, por recusar entregar a Bíblia para ser queimada, o camarada lá, o governador lá, foi lá e queimou os olhos do Timóteo para ele não precisar ou não ter que ler mais a Bíblia. Por isso que enquanto a gente tem saúde, enquanto a gente tem visão, temos que ler a Bíblia, meditar nela e memorizar ela ou guardar ela no coração. Porque vai que um dia aconteça, a gente precisa passar por isso, né? Pois bem, continuando, para a gente chegar em Mateus 19, 29. A sua paciência durante a operação fora tamanha que o governador exasperou-se ainda mais, na tentativa de vencer a coragem de Timóteo. Ordenou que... Aí o governador deu uma ordem, porque vendo ele que Timóteo estava muito corajoso ao ponto de desobedecê-lo, então o governador ordenou que fosse pendurado pelos pés. Preste atenção. O cara foi pendurado pelos pés, de cabeça para baixo, com um peso atado ao pescoço e uma mordaça na boca. Isso que é perseguição, hein? Isso que é perseguição religiosa. Pois bem, ao ver o esposo, olha só, a Maura e o Timóteo eram casados há 3 semanas. 3 semanas significa o que, irmãos? Significa o quê? Menos de um mês, né? Um mês tem 4 semanas. Eles estavam casados há 3 semanas. Aí a Maura, vendo a condição ao ver o esposo em tais condições, de cabeça para baixo, com um peso no pescoço, Maura carinhosamente lhe pediu que negasse a fé por amor a ela. E aí, o que Jesus fala aqui? Todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai ou mãe, mulher ou filhos, ou terras, por amor do meu nome. A Maura pediu carinhosamente por amor a ela, que ele negasse a fé. E vamos ver qual foi a decisão do Timóteo. Contudo, quando lhe foi tirada a mordaça, para ele negar a fé, que estava atado, né? Estava mudo. Então, quando foi tirada a mordaça, em vez de ceder às súplicas da esposa, reprovou-a duramente por seu amor enganoso e declarou sua resolução de morrer pela fé. Então, ele não negou Jesus, ele não negou o nome de Jesus. Ele preferiu então ser morto, morrer por amor ao Evangelho. E a esposa dele, a Maura, queria que ele, por amor a ela,
negasse Jesus, pois ele preferiu negar a ela do que negar a Jesus. Será que se a gente passasse por tamanha perseguição hoje no Brasil, teríamos a mesma coragem? Pendurado de cabeça para baixo, com um peso amarrado aqui, ó, abatado no pescoço. Nós sabemos as dificuldades que nós temos em respirar, em pensar de cabeça para baixo. E aí, esse Timóteo não negou a fé. Por consequência de Timóteo ter repreendido ela, reprovado ela, porque ela achou ou ela acreditava que ele amaria mais ela do que Jesus Cristo, ou amaria mais a ela do que a palavra. Mas ele não trocou a palavra por ela. E cumpriu-se então na vida de Timóteo, tenho certeza que ele tinha no coração essas palavras de Jesus, dita aquele jovem rico, né? Ou melhor, disse para Pedro, né? Que todo aquele que tiver deixado parentes, esposa, filhos e etc., por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Timóteo então preferiu a vida eterna do que negar a Jesus por amar a sua esposa. Será que ele não amava a esposa dele, a Maura? Sim, com certeza amava. Mas acima de amar a nossos parentes, a gente tem que amar o Evangelho. Nós temos que amar a palavra de Deus. E muita gente hoje trocam então poucas coisas no lugar de Jesus. Aí hoje eu estou compartilhando com vocês uma parte desse livro aqui, ó, chamado Livro dos Mártires. Comprei há pouco tempo. E aí eu estou lendo esse livro, e nesse livro eu estou vendo a palavra de Deus cumpridas no decorrer da história. Então, olha só, pessoal, continuando então aqui a minha reflexão e comentário no livro, ó. Timóteo então repreendeu a esposa, Maura, que decidiu imitar a coragem e a fidelidade do marido, a fim de acompanhá-lo até a glória. Então, aí a esposa então decidiu entregar a sua própria vida junto com o marido, porque se espelhou na fé do marido. Olha que exemplo extraordinário de fé a ser seguida. Mas a igreja, a maioria da igreja, a maioria do povo evangélico hoje, não sabe, não entende e não tem esse conhecimento dessa historicidade. Porque mal leem a Bíblia, quanto mais um livro desse aqui. E continuando, diz assim, ó. Maura decidiu imitar a coragem e a fidelidade do marido a fim de acompanhá-lo até a glória. O governador, após tentativas falhas de fazê-la mudar de ideia, ordenou que a torturassem, ordem que foi pesadamente cumprida. Depois disso, Timóteo e Maura foram crucificados um ao lado do outro em 304 depois de Cristo. Pois é, meus queridos, pois é. Gente, e aí, pessoal? Como é que a religião ou os religiosos estão se comportando nos dias de hoje? Infelizmente, a religião, ela se tornou um meio de vida social bonitinha, né? Hoje em dia, a gente que vai para as igrejas, a gente vai para pregar para crentes. Antigamente, logo no começo da minha caminhada, ou vamos dizer assim, 20 anos para trás,
a igreja ainda nós pregávamos ainda a salvação em Cristo, a porta do céu, a porta do inferno, o caminho estreito e o caminho largo, a luz e as trevas. Hoje em dia, esse tipo de pregação, ele caiu no esquecimento. Caiu no esquecimento. Hoje em dia, a pregação hoje é bênção. Vocês que estão passando por aqui, e agradeço a vocês que estão me acompanhando e a me ouvir, mas vocês que passam rapidamente e param, dão uma pausa para ouvir, tenho certeza que vocês já passaram por lives em que encontrou pessoas profetizando bênção aí, profetizando prosperidade, dizendo que Deus vai enviar Deus está enviando um anjo para livrar alguém, dizendo que Deus está abrindo a porta para alguém, dizendo que Deus está entregando a chave na mão de alguém. Ou você já passou e visualizou esse tipo de live, ou você vai passar mais para frente e vai visualizar esse tipo de live mais lá na frente. E é o dia inteiro assim, nessa plataforma. Na outra vizinha também. Na outra vizinha também. A gente não encontra, nós dificilmente encontramos isso no YouTube. A gente encontra também na outra plataforma que termina com F, começa com F e termina com K, né? A gente vê aí nessas plataformas, nessas lives, a gente encontra lá 10, 20, 30 pessoas acompanhando, escrevendo amém, 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 e não faz a menor ideia do que está acontecendo, do que vai passar, porque esses criadores de conteúdo, de lives, o interesse deles são escusos, são interesses avarentos de receber monetização, né? Eles não estão preocupados em mostrar para você, para mim, para nós ou para as pessoas o caminho para a vida eterna, ou ensinar de alguma forma, de algum modo, a palavra de Deus genuína, pura e simples. Eles querem ganhar somente seguidores, querem ganhar monetização e só. Mas quando chega por uma live como essa, em que eu estou aqui transmitindo e dialogando com vocês, dificilmente para ou concorda, né? Porque eu estou mostrando para vocês, ó, o que a igreja primitiva precisou passar e enfrentar para que nós hoje aqui no Brasil tivéssemos essa liberdade de culto para adorar o Senhor. Não existe mais não, quer dizer, não existe aqui no Brasil, não existe a perseguição religiosa. Não existe perseguição religiosa. E a igreja hoje, ela está fazendo tudo ao contrário dos ensinamentos de Cristo. Está fazendo tudo. Certo e com certeza absoluta é que ainda existe, porque a palavra de Deus ela é fiel, e existem os remanescentes, aqueles que perseveram na sã doutrina como ela é, pura e simples. Mas é muito difícil você encontrar alguém que pregue a palavra de Deus com fidelidade. Hoje eu sou uma pessoa que visito muito também, né? E dificilmente chegar numa igreja e ouvir uma pregação em que você se sinta bem, se saia edificado, saia de lá exortado, consolado, corrigido, desde que seja através da pregação pura, simples e genuína da palavra de Deus. Mas não, a maioria querem o que? Tá tirando pedra. E pior, querendo corrigir os outros, outras pessoas, fazendo aquilo que Jesus, ao contrário do que Jesus ensinou. Tira primeiro a trave que está no teu olho e depois vai e tira o argueiro que está no olho do teu irmão. Ou então pregação sobre roupas, vestimentas, né? Para poder ir para o céu.
para ir para o céu precisa mudar alguma coisa, vestimenta? É claro que ninguém vai, né, em sã consciência, de blusinha tomara que caia, ou então um homem vai para a igreja de bermuda ou de camiseta regata para um culto, né? Aí existe uma coisa chamada senso. Então a pessoa tem que ter o bom senso, né? De como se comportar e de como se vestir quando for se apresentar, no caso, em uma igreja. Em uma igreja, né? Agora, agora voltando aqui para o livro dos mártires, o que Jesus falou no Mateus 19:29. Aqui os discípulos aqui eram ainda os 12. Eram os 12 ainda aqui. Então, quando Pedro perguntou para ele, o que receberemos, Senhor, porque nós deixamos tudo para trás? Em Lucas, ele fala que a pessoa vai deixar todas essas coisas para trás e receber muito mais neste mundo. Neste mundo. Pois bem, pegando essa fala no Evangelho de Lucas, pergunto com o que aconteceu com Timóteo aqui na perseguição da igreja primitiva. Na igreja primitiva, deixa eu abrir aqui a página. Ele recusou a sua esposa. Recusou não, repreendeu a sua esposa, mas preferiu perder a esposa. Ele preferiu perder a esposa do que perder o evangelho, do que perder a palavra de Deus. Pergunto para mim, para você, para nós. Timóteo recebeu 100 vezes tanto nessa vida? Ou recebeu tanto mais nessa vida que ele estava pronto a perder a sua vida, né? Mas hoje em dia, o que a igreja, o que o mundo, o que as pessoas estão querendo, estão correndo atrás? Estão correndo atrás de bens, de conquistas materiais. Isso é bom? É pecado? É errado? De forma nenhuma, de maneira nenhuma. Lá no livro de Eclesiastes, diz lá que é agradável e Deus quer que a gente goze dos bens que Ele nos concede aqui neste mundo, aqui na terra. Nós temos o dever de trabalhar para conquistar, para gastar, para comprar, para deixar de herança. Mas o que Jesus ensina, e nesse livro dos mártires também ensina isso, uma outrora eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês. Muita gente que se converteu ao evangelho, aqui nesse livro nos mostra a história. Eles tiveram prazer de vender os seus bens e compartilhar com quem precisava, vivendo assim o início da igreja em Atos dos Apóstolos. E essa igreja que Jesus deixou estabelecida aqui na terra, em algum ponto da história, ela então se perdeu. Essa igreja que Jesus estabeleceu, que era amar uns aos outros, e ali na igreja, e ali em Atos dos Apóstolos a gente vê, então, essa igreja praticando, os ensinamentos de Cristo, em que eles vendiam todos os seus bens, dava a quem necessitava, para que ninguém faltasse coisa nenhuma. Então diz a Bíblia que quem tinha repartia, e quem não tinha recebia, todos de igual modo, e todo mundo não tinha nada em comum, todos eram iguais. Mas essa igreja, ela, em algum ponto da história, se perdeu, né? O diabo conseguiu entrar dentro dessa igreja e lançar o joio, né? Que desde o princípio esse joio está no meio da cristandade, no meio do povo de Deus, né?
E estamos aí então nessa caminhada, nesse deserto espiritual aí, e muitos têm se perdido, infelizmente, né? Será? Será que vai chegar um momento, um tempo em que vai haver esse tipo de perseguição aqui no Brasil? Aqui no Brasil? Porque esse tipo de perseguição ainda existem em lugares e países que a gente não faz a menor ideia. Não faz a menor ideia. Hoje, agora, tem missionários sendo perseguidos, tem missionários sendo queimados vivos, tem missionários sendo chicoteados, tem missionários sendo presos, tem missionários sendo deixados a pão em água ou morrer de fome. Ainda existe. Só que aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a igreja, instituição religiosa, está acomodada. E aí está se vitimizando, dando uma de vítima. De que o governo está aí tentando implantar alguma coisa aí. E que se acontecer vai fechar as portas da igreja. Tá, e daí? Se fechar, e daí? Jesus falou que a adoração não tem um lugar fixo. A adoração ela é espiritual. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos aí que me acompanharam nessa live. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todo mundo. Me acompanhem aí no meu perfil. Se inscrevam no meu canal. Tá? E até uma próxima em nome de Jesus. Tchau.